Meus amados e meus queridos irmãos, estamos mais uma vez de volta, desta feita para trazermos um breve e sucinto comentário sobre a lição de número 10 que será ministrada no dia 2 de setembro de 2018, com o tema Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Então, a nossa lição de hoje ela vai tratar acerca das ofertas pacíficas que eram oferecidas segundo o livro de Levítico e a aplicação dela hoje na era cristã, na atualidade e também no Novo Testamento. O nosso texto áureo ele se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que nos diz da seguinte forma: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então aqui nós já temos uma ideia, uma visão panorâmica acerca do que seria oferta pacífica no Novo Testamento, que é um culto, uma adoração voluntária, que é o fruto dos nossos lábios, que confessa aí o nome do nosso Senhor. Verdade prática nos diz da seguinte forma: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder e do Espírito Santo. Então, a verdade prática ela já esclarece qualquer dúvida ou qualquer obra que venha se levantar contra essa verdade acerca da oferta pacífica. Não existe oferta pacífica sem a questão de nós semearmos, de nós plantarmos a paz, né? E nós só conseguiremos plantar, semear a paz se nós formos movidos pelo Espírito Santo, porque Ele é a parte motivadora dessa qualidade ou característica de quem é um ofertante de uma oferta pacífica. Vejamos aqui mais na frente a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 21. Nós não vamos ler, mas já queremos garantir para os irmãos que o capítulo 11, capítulo 7 de Levítico, ele vai falar acerca das ofertas, né? Vamos ver aqui 5 tipos de ofertas. Então, aqui o comentarista da lição, ele, como auxílio ao professor, ele apresenta aqui um quadro, as principais ofertas aqui do livro de Levítico. Vamos ver ofertas queimadas, ofertas de cereais, ofertas de comunhão, que é as ofertas pacíficas, conhecida como ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Então, existe aqui 5 tipos de ofertas segundo o livro de Levítico. E aqui o nosso objetivo geral, a nossa lição, ele nos diz da seguinte forma: é a mesma verdade prática, que diz compreender que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Já o nosso objetivo específico, primeiro ponto diz mostrar a excelência da oferta pacífica. Segundo, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada. O terceiro, compreender a oferta pacífica na vida diária. Só lembrando aos irmãos que teve acesso pela primeira vez a esse canal, que consulte aqui embaixo nas descrições. Nós sempre deixamos um auxílio para você professor, para você aluno, informações aqui atuais sobre esta pré-aula. Lembrando também que você não pode deixar de se inscrever neste canal e também deixar o seu like, porque desta forma você vai estar ajudando esta ferramenta a crescer e continuar aqui trazendo essas aulas para abençoar a vida tanto do corpo docente da nossa escola, como também dos alunos que sempre gostam de pesquisar, se preparar para ir à escola bíblica dominical. Aqui a nossa introdução ao ponto primeiro parágrafo diz assim: adoramos a Deus com ofertas pacíficas quando
nos apresentamos diante dele com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Então nós observamos aqui que esse primeiro ponto aqui da introdução, ele é bastante rico, porque aqui fala acerca de algumas verdades que não sabemos se por ignorância ou por negligência, muitos cristãos hoje eles têm desprezado, que é a questão do culto racional. E o culto racional, quando ele é vivido ou quando ele é praticado, ele com certeza vai ser um culto agradável, um culto vivo. Mas a atualidade hoje ela prega um outro tipo de culto, não é o culto racional, mas é o culto aí sensorial, que é aquele culto onde as pessoas só adoram se sentir, não adoram a Deus pelo que Ele é, mas querem adorar pelo que Ele faz. Então existe a diferença entre o culto racional, de Romanos 12, e existe o culto sensorial, que é aquele culto onde o crente ele tem que sentir alguma coisa, ele tem que sentir que o pregador tem uma revelação para ele, tem algo para dar para ele, porque senão ele não sente que é de Deus, ele não sente que tem que adorar a Deus, ele não sente que é uma necessidade da alma dele adorar a Deus, porque ele está ligado, ele está concentrado na questão sensorial e esquece a questão racional. Então nós devemos apresentar isso diante da nossa classe. Aqui eu quero já pular aqui para o segundo parágrafo da nossa introdução, que diz assim: ao aproximar-se do Senhor com tal oferta, o crente do Antigo Testamento manifesta-lhe em palavras e gestos que o seu único almejo era agradecê-lo por todos os benefícios recebidos. Aqui no Salmo 103, nós vemos que o verdadeiro crente do Antigo Testamento era aquelas pessoas que tinham o objetivo de ser grato a Deus por tudo, por um livramento, por uma bênção recebida, porque reconhecia a sua dependência em Deus. Então a forma dele dizer para Deus que ele estava agradecendo, que dos seus lábios ia sair um louvor de gratidão, era oferecendo essa oferta pacífica. E aqui nós vamos ver que a oferta pacífica, que no primeiro ponto, ela vem de três formas. Ela vem em forma de gratidão, em forma de um voto e também em forma de uma questão de ação de graça, onde a pessoa reconhece todas as bênçãos oriundas ou vindas do Senhor, né? Que sem Deus ele não consegue fazer nada, mas vive na dependência de Deus. Vejamos aqui a introdução do ponto, diz assim: os dois sacrifícios mais antigos da história sagrada são os holocaustos e a oferta pacífica. Lembrando a você, querido professor, que você tem que destacar isso aqui, leva isso para a sua classe, destaque diante da sua classe, porque a lição de número 9 fala sobre os holocaustos, fala que foi, e pela Bíblia nós entendemos que o holocausto é o sacrifício mais antigo, e também a oferta pacífica. Eles são tão antigos na Bíblia que eles chegam a ser confundidos. Uma pessoa que não conhece muito acaba que confundindo, achando que é a mesma coisa, mas não é. Nós vemos com detalhes a lição de número 9 só sobre o holocausto, que fala que Jesus é o nosso holocausto, e a lição de número 10 vai se tratar só acerca de ofertas pacíficas. Aí o tópico de número 1 diz assim: oferta pacífica. A voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico. Observe os senhores e senhoras que estão a usar essa ferramenta, que toda oferta, para ser considerada oferta pacífica, ela tinha que ser voluntária. Não era nada forçado, não era nada contra a vontade, não era nada obrigatório. Voluntário. Eu vou fazer porque eu reconheço que Deus fez por mim.
é uma forma de gratidão, é algo que é voluntário, é algo que nasce nas entranhas da pessoa, que a pessoa tem uma consciência de que ela sem Deus não é nada, de que ela deve tudo a Deus. Então, a oferta ou uma oferenda pacífica é caracterizada no princípio da voluntariedade e não da obrigatoriedade, como algumas pessoas pensam e acham que é, né? Diz ainda aí o tópico 1. A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada de ações de graça. Nenhuma petição era admitida naquele momento. O crente hebreu tinha como único desejo. E isso nós percebemos, nós vemos isso na oração do Pai Nosso. Se você ler o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, você vai ver que inicia desta forma, como uma questão de uma oferta pacífica, agradecendo e não pedindo. Então, quando se tratava das ofertas pacíficas, o ofertante, ou que oferecia a oferenda, era impedido de fazer qualquer petição. Ele só tinha que agradecer. Até a oferta que ele ia apresentar tinha característica diferente daquelas do holocausto ou daquelas outras que o comentarista apresenta aqui, porque era diferenciado, né? Era um animal que ele poderia escolher se era macho, se era fêmea, porque a oferta era diferente, porque senão quebrava o protocolo e já não era mais conhecido como uma oferta pacífica. Aí eu quero já pular para esse parágrafo aqui que diz assim: o apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua a ação de graça a Deus. Se agirmos assim, jamais perderemos a comunhão, quer com Deus, quer com a igreja de Cristo. Veja aqui que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele ensina aquela igreja a ofertar a Deus uma oferta pacífica, aceitável. Colossenses 3:15, da mesma forma, ele diz que essa comunhão com Deus e com a igreja de Cristo, ela deva ser preservada através desse reconhecimento de que nós precisamos ser grato a Deus, que o sentimento de gratidão deve estar presente em todas as nossas atitudes, nas nossas orações, nos nossos louvores e nos nossos cânticos, nos nossos cultos, para que Deus seja louvado por isso, para que todos vejam que nós somos servos do Deus Altíssimo. Segundo tópico do ponto 1 diz tipos de ofertas pacíficas. Vamos ver aqui 3 tipos. Primeiro, ação de graças, que está selecionada aqui com a letra A. Deixa eu até marcar ele aqui para que a gente não se perda no nosso comentário. A 2, voto, né, que é a mais conhecida e praticada. E tem aqui a número 3, que é a oferta movida. Então, essas eram as 3 que fazem parte aqui da oferta pacífica. Nós vamos ver ela nessas 3 instâncias. É a ação de graça e também a questão do voto. Vamos aqui comentar um pouco sobre ação de graça, que seria a ação de graça segundo Levítico e depois a aplicação aqui no Novo Testamento. Diz assim: a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia-lhe bolos e coscorrões ázimos amassados com azeite. Os bolos feitos da flor da farinha tinham de ser fritos, e a carne que acompanhava o sacrifício pacífico devia ser consumida no mesmo dia. E os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifícios de louvores. Isso segundo Hebreus 13:15, que é o nosso textuário. Tanto ontem quanto hoje somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente ao Senhor. Então nós vemos aqui que na questão de ação de graça, o cristão ele deve ir com uma consciência de que está levando
algo diante do Senhor, de que está levando um sacrifício, uma oferta pacífica, como ação de graça. Hoje, se nós formos observar para os dias que estamos a viver, o que a igreja é marcada, nós percebemos que esse costume está se perdendo, porque há 30 anos atrás, a Igreja Assembleia de Deus, ela tinha muito isso, a questão dos cultos de ação de graça. Hoje você já não vê com tanta frequência, porque os cristãos vão esquecendo algo que é primordial na vida cristã, culto de ação de graça. O segundo aqui é voto. Diz assim: nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Então nós vemos que a Bíblia, quando ela trata de voto, ela não obriga ninguém a fazer voto ao Senhor, mas que depois que você faça, é bom que você cumpra, né? Porque é algo sério, não é algo que você fala só da boca para fora, com brincadeira, não. Um voto, ele tem que ser cumprido. Então, se você observar isso na cultura judaica, os judeus, eles tinham muito isso, de fazer voto e depois ia cumprir. Como nós vemos um exemplo na história de Absalão. Absalão, quando se rebelou contra Davi, ele saiu de Jerusalém, foi aonde Davi pediu que Davi liberasse ele para ele ir em cidade tal, porque estando ele em uma outra cidade, ele fez um voto, e ele precisava ir cumprir esse voto, dizendo ele que ia cumprir esse voto, mas na verdade ele estava reunindo alguns homens para se rebelar e tomar o reinado de Davi. E Davi respeitou muito a questão do voto, porque era cultura judaica respeitar essa questão do voto. Então o voto, você vai ver que ele aparece com muita frequência na Bíblia. E nesta lição, o comentarista destaca algumas pessoas que fizeram voto e tiveram a perseverança e o cuidado de cumprir. Ele vai dar exemplo de Davi, vai dar exemplo de Ana e tantos outros que assim cumpriram, pela graça de Deus, a questão do voto, né? Então nós percebemos aqui que a questão do voto também tem sido negligenciado por alguns. Hoje os cristãos já não entendem mais, já não preservam mais a questão do voto. Se você for ver, a questão do voto era tão sério que a Bíblia diz que um certo juiz, por nome Jefté, ele fez um voto ao Senhor, dizendo que se fosse para a batalha e voltasse em paz com a vitória, a coisa que saísse da sua porta ao seu encontro, ele daria ao Senhor. Ou seja, ele cumpriu esse voto. Que quando sai a sua filha, né, ele entrega a sua filha para o Senhor. Então a questão do voto tem que ser levada a sério, você tem que ministrar essa aula na sua classe e ensinar os seus alunos a questão do voto. Terceira, que marca a questão da oferta pacífica. O primeiro é ação de graça, o segundo voto, o terceiro oferta movida. Na última etapa, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Em seguida, queimava a gordura do animal. O peito era entregue a Arão e seus filhos no último ato de sacrifício. O sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. Então nós vemos aqui que tinha, quando se tratava da oferta movida, tinha todo esse processo, que era um tipo do que nós viríamos a fazer no Novo Testamento. Então nós também, tem esse ponto, nós tratamos acerca da oferta movida, que é a nossa vida de entrega total. Não é uma entrega parcial, é uma entrega total ao Senhor, uma entrega sem renúncia, uma entrega sem domínio de reserva, uma entrega que você tem que deixar tudo de lado e se entregar ao Senhor. Vejamos aqui o terceiro tópico do primeiro ponto, que nos diz da seguinte forma: objetivos das ofertas pacíficas. Qual era os objetivos? Era 2. Vai destacar aqui o comentarista, 2. O primeiro era aprofundar
né? Aprofundar a comunhão entre Deus e o crente, ou seja, era aprofundar a comunhão e estreitar o relacionamento entre o ofertante e aquele a quem estava sendo ofertado, entre Deus e o crente. Segundo, era levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Então, os dois objetivos era esse. Então, não se perda e nem perda de vista aqui esses dois objetivos. A síntese do tópico 1 diz assim: as ofertas pacíficas eram excelentes pelo fato de serem voluntárias. Então, o culto voluntário é excelente, é recebido, é visto, sobe como uma fumaça que sai do incensário com perfeição diante de Deus, porque é voluntário, não é forçado. Então, nosso culto até hoje, ele deva ser um culto voluntário ao nosso Deus. Ponto de número 2, vamos falar um pouco sobre a oferta pacífica na história sagrada. Então, nós vamos ver aqui algumas pessoas do Antigo Testamento que viveram isso e que serve hoje para nós como uma âncora, para nós agarrarmos o exemplo e procurarmos também viver esse exemplo. Diz assim, nesta lição veremos 3 exemplos de pessoas que fizeram votos ao Senhor e foram plenamente atendidas. Quem são essas 3 pessoas? Primeiro, o nosso patriarca Jacó. Segundo, Ana, mãe de Samuel. E também Davi, o maior monarca de Israel. O primeiro tópico vai falar sobre Jacó, o filho de Isaac. Então, nós vamos ver aqui a questão do voto que Jacó faz quando ele está fugindo da casa do seu pai. Ele faz um voto ali, dizendo que se o Senhor abençoasse sua viagem, a sua estadia ali naquela terra estranha, ele voltaria e ofertaria ao Senhor, pagaria o seu voto. E você observa que Deus o traz de volta a Betel, ali no lugar onde ele fez aquele voto. E ali tem um cumprimento, né? Um pleno cumprimento e pagamento daquele voto que ele fez a Deus. Então, foi um acordo que ele fez com Deus. Então, voto é isso. Segundo, é sobre Ana, uma história que é muito conhecida, a mãe de Samuel, que vai falar o texto em 1 Samuel 1 e até o versículo 11, que Ana, ela fez um voto ao Senhor, que ela não podia ter filho, mas se o Senhor abrisse o ventre dela, e ela viesse a ter um filho, esse filho ela ia dar para a obra de Deus, né? Sob os cuidados de Deus. E assim ela fez com 1 ano. Quando o menino completou 1 ano de nascimento, ela levou esse menino, e esse menino se tornou aí um dos maiores profetas de Israel, se tornou um grande juiz, se tornou um sacerdote na casa de Deus. Era aí também um cumprimento, era um voto. E por último, nós vamos ver aqui de Davi, o rei de Israel. Aqui é onde ele faz o voto, em Salmo 22 e 25, que diz: o meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Então, nós observamos aqui que Davi, ele era um homem que era acostumado a fazer voto com o Senhor. Observa-se isso na vida de Davi, que a vida dele foi marcada por voto. Ele fazia um voto ao Senhor, ele consultava o Senhor antes de ir para sair para as guerras, e o Senhor lhe respondia, porque Davi ele tinha esse respeito pela questão do voto, como citei aqui agora há pouco, quando Absalão disse que ia pagar um voto, Davi o liberou para ele fazer isso, porque Davi respeitava muito a questão do voto, que se ele fizesse um voto, ele tinha que pagar aquele voto ao Senhor, porque ele não estava fazendo da boca para fora, não era algo forçado, não era algo obrigatório, era voluntário. Ele conhecia a necessidade dele fazer um voto, dele cumprir um voto, dele prestar a Deus um culto de ação de graça, dele
ter as ofertas movidas diante do Senhor. Então Davi, ele foi uma pessoa que foi segundo o coração de Deus, porque ele respeitou a questão das ofertas pacíficas. Ele tinha esse relacionamento com Deus porque ele respeitava a lei de Deus. Então nós vamos ver aqui ainda o ponto 3, que nos diz da seguinte forma: as ofertas pacíficas devem fazer parte da nossa vida diária. Então, nós vamos ver aqui no primeiro tópico do terceiro ponto, que diz consagração incondicional, e o segundo, sacrifícios de louvor, e o terceiro, adoração contínua. Então, quando se trata de consagração incondicional, não é nada de estranho diante daqueles que amam a palavra de Deus. É o que está escrito lá em Romanos 12, que fala que nós temos que ter ou fazer um culto racional diante de Deus. É uma consagração incondicional, não precisa de condições favoráveis para nós cultuarmos a Deus, não. Não precisa Deus nos tocar para nós ofertarmos ao Senhor, nos consagrarmos ao Senhor, não. É incondicional, é diante das circunstâncias. As circunstâncias estão a nosso favor de nós ofertar um culto. Não depende disso. Tem que ser muito mais além para ser aceita. Tem que estar muito mais acima disso e Deus recebe. Mas quando for algo condicional, que vai depender das condições, Deus não aceita. Nunca que vai ser uma oferta pacífica no Novo Testamento. Segundo, é sacrifício de louvor. O crente, ele tem que entender que tem um momento dele sacrificar o Senhor, que ele tem que fazer a questão dos sacrifícios de louvor. Ele tem que fazer as campanhas de adoração a Deus, de dependência em Deus. Isso é que é a oferta pacífica aplicada no nosso viver diário. E o terceiro, adoração contínua. Sabe o que é adoração contínua? É aquilo mesmo que Paulo e Silas viveu lá no cárcere. As circunstâncias diziam o quê? Que se fosse eu, ou que se fosse você ou outra pessoa, talvez diante daquela circunstância, não teria essa atitude de adorar, porque nós não tínhamos essa adoração contínua. Mas esses dois aqui, eles sabiam que independente das circunstâncias, do ambiente, aonde quer que eles estivessem, a adoração deles era contínua. Estou bem, estou louvando. Estou lá no fundo do poço, estou louvando. Estou amarrado, estou louvando. Porque o louvor dele, que saía dos lábios dele, era contínuo. A adoração era contínua. Ou seja, o relacionamento deles era inquebrável. Aqui, no mundo terreno, o corpo dele poderia ser apedrejado, poderia sofrer naufrágio, perseguição, mas a adoração no mundo espiritual, nada podia barrar. A adoração dele era adoração direta para Deus, era aceita, porque estava acima das condições. Então, o crente verdadeiro é assim. Ele não fica esperando a oportunidade para ofertar a Deus uma adoração. Não. Ele não precisa estar na igreja, ele não precisa estar, quem sabe, no quarto dele para adorar a Deus. Não, aonde ele está, o espírito dele adora a Deus. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Então, a nossa conclusão nos diz da seguinte forma: nestes dias trabalhosos e difíceis, somos instados pelo Espírito Santo a apresentar a Deus sacrifícios pacíficos. Aí aqui, gratidão, louvor e amor provado. Essa é a oferta pacífica. Como já vimos, a oferta de maior relevância é o nosso próprio ser. Apresentamos-nos, pois, continuamente diante do Senhor com oferta voluntária, para que nossa vida seja um sacrifício pacífico ao Deus único e verdadeiro. Romanos 12. É o culto racional aceito diante de Deus. Quero agradecer a Deus por esse comentário e que o Senhor continue nos abençoando e nos dando graça para continuarmos sempre trazendo essas aulas para abençoar a vida de
de todas aquelas pessoas que estão dispostos a doar um pouquinho do seu tempo para estar se alimentando espiritualmente. Que Deus o abençoe e fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.